E a Meta mais que triplicou seu lucro líquido reportado no último balanço trimestral. Ainda por cima, anunciou dividendos e a ação, obviamente, saltou. Nesse momento, a Meta está subindo 21%, sendo que ela, antes do seu balanço, estava abaixo de $400, nesse momento, a quase $479. Preço-alvo mais alto dos analistas em $575, preço-alvo médio $509. Então a ação tem se aproximado desse preço-alvo médio de $509. Não há nenhuma recomendação de venda no caso dela, apenas uma de manutenção e 37 recomendações de compra. Eu acabei comprando Meta naquela queda que teve a $112 a ação, comprei pouco à época, fiz um pequeno aporte, mas já houve uma valorização de 252%. Comprei a $112, $112 foi nesse fundo aqui. Chegou a $112 aqui em novembro de 2022. Portanto, foi uma oportunidade recente que gerou uma multiplicação interessante de capital. E a gente percebe que o volume de negociação continua bem comprador, a ação indo para as máximas. Por quê? Porque é a primeira vez que a empresa anunciou o dividendo. Diante disso, a Meta está negociando a 26 vezes lucro, antes dessa abertura de mercado que fez ela subir fortemente, vai passar a negociar a 40 vezes lucro, ficando assim relativamente cara. O mercado entende que vale isso, então o mercado se movimenta nesse sentido. E você vai se perguntar, faz sentido uma empresa negociar a 7 vezes o valor do seu patrimônio líquido? Faz quando é uma empresa de tecnologia em que se exige pouco investimento para alto retorno. Essas empresas possuem ROIs altíssimos. Veja o caso da Meta, com ROI de 27%. Não bastasse tudo isso, o mercado esperava quase $82 de lucro por ação. Havia previsões inclusive aqui de 4,66, só que ela reportou um lucro por ação de 5,33, representando um aumento de 200% no lucro líquido. Então, esse aumento de 200% se refletiu nas cotações, com um acumulado de mais de 250% de alta desde o seu fundo. E vale lembrar que eu fiz esse aporte em Meta e mostrei para os membros do canal. Então não deixe de clicar aqui embaixo para que você tenha acesso antecipado às operações que eu faço na minha carteira. Continuando aqui em relação à Taesa, ela publicou um comunicado ao mercado informando que o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, que é o órgão ambiental do estado, concedeu a licença de instalação para os trechos Videira e Barra Grande, incluindo as obras de ampliação das subestações de Barra Grande, Abdão Batista e Videira, a serem interligadas, referentes ao seu projeto Pitiguari. E esse é um projeto do lote 10 do leilão de transmissão 1 de 2022, que é 100% da Taesa, porque em alguns momentos a Taesa faz algum consórcio, compra metade com a Transição Paulista ou com a Alupar. Isso pode acabar acontecendo, mas esse projeto é integralmente da Taesa. A receita anual permitida total do empreendimento é de 21,4 milhões de reais para o ciclo 2023-2024 e um CAPEX, um investimento projetado, de 243 milhões de reais. O prazo para a energização do projeto é março de 2027, mas a companhia geralmente antecipa as entregas, então é bem provável que em 2026 esse projeto já esteja entregue. Esse aqui é até um projeto interessante. Você tem uma receita hoje de 21 milhões ano e vai sendo reajustada por um índice de inflação com um CAPEX total de 243 milhões, você tem o retorno desse projeto em algo próximo de 10 anos. As concessões duram 30 anos, então são 20 anos após de lucro para a companhia e, consequentemente, para o acionista. De todo modo, a Taesa hoje está com um múltiplo bem alto, de 11 vezes lucro, indicador EV sobre EBITDA também em 11 vezes, portanto, a companhia não está descontada, negociando bem acima do seu múltiplo histórico. Sendo assim, eu não aportarei nesses preços. Prefiro que o múltiplo caia para 6, 7 vezes lucro, que daí fica mais interessante. Vou olhar para o múltiplo, não necessariamente a cotação. A ação pode estar custando R$40 e estar barata se estiver com um múltiplo de 5 vezes. Então é isso que você vai ter que avaliar no caso a caso. E o fundo imobiliário BB Progressivo, com código em bolsa BBF11, que é um fundo imobiliário do Banco do Brasil, administrado pelo BTG, ele acusou o Banco do Brasil de estar incorrendo em inadimplência. O Banco do Brasil nega essa afirmação. É uma novela que se arrasta desde 2020. O BB Progressivo vem afirmando isso, que o locatário, que é o Banco do Brasil, não está pagando aluguel como deveria, impactando de forma negativa na distribuição de rendimentos do fundo imobiliário. Esse é o fundo imobiliário que basicamente abarca aqui a agência do Banco do Brasil Distrito Federal e o centro administrativo do Andaraí, no Rio de Janeiro. Então, são dois imóveis, é praticamente um fundo monoativo,
só tem 2 ativos de um mesmo inquilino, que é o Banco do Brasil. E esse fundo, ele comunica isso em meio a uma tentativa de se desfazer dos 2 edifícios da carteira, o do Rio de Janeiro e o edifício sede em Brasília. Olha só o tamanho da vacância. O do Rio de Janeiro está desocupado e o sede está com uma vacância de 74%. Ou seja, esse fundo já era. E é por isso que a liquidez está bem baixa, o volume médio negociado aqui muito, mas muito baixo. R$179 mil, caiu 44%. Por que caiu 44%? Está negociando a metade do valor patrimonial. Porque simplesmente o dividendo saiu de R$26 por cota no ano passado, 26, 27, para atuais R$3 e subiu um pouquinho agora para 7. Então é uma loucura. Houve uma queda expressiva nos dividendos. Por isso você deveria evitar qualquer tipo de fundo que seja de agência bancária ou sede administrativa de um banco, porque afinal de contas a tendência hoje é de digitalização. Você vai andar contra a tendência comprando um fundo que inclusive tem uma cotação complicada ali para o pequeno investidor? E o Banco do Brasil, por sua vez, está tranquilo. A ação continua subindo muito, porque esse imbróglio aqui o mercado nem leva muito em consideração, porque o fundo ele é insignificante perto do banco. Só para você ter uma ideia, o fundo tem um valor ali patrimonial de 260 milhões. O Banco do Brasil lucra 8, 9 bilhões num trimestre e cobra essa taxa de administração bem gigante. Então não faz sentido esse fundo aqui. E o Banco do Brasil continua subindo, cotado a R$57, índice preço-lucro de 5 vezes e alcançou o valor patrimonial da ação. Eu vinha falando para vocês já há bastante tempo aqui no canal que a tendência era chegar no valor patrimonial da ação, hoje em R$57. Isso acabou acontecendo. Ainda mais porque a projeção do mercado é de que o Banco do Brasil reporte um lucro de quase 9 bilhões de reais no quarto trimestre de 2023, sendo que o banco irá publicar esses resultados no dia 8 de fevereiro, com a apresentação pública dos resultados no dia 9/2, teleconferência de resultados. E para não perder o eventual vídeo que nós iremos trazer a respeito do assunto, não deixe de ativar o sininho aqui embaixo. E a Raizen publicou um comunicado ao mercado positivo. Apesar disso, segue caindo hoje, 0,79%, uma queda pequena, e a gente sabe que essa queda é em grande parte por conta da queda no preço do açúcar, que impacta nos derivados do açúcar. E esse comunicado ao mercado se refere a uma parceria que a Raizen fez com a BYD, que é a maior produtora hoje de carros elétricos do mundo. E esse acordo é vinculante, eles assinaram um memorando de entendimentos vinculante, então é obrigatório já. Assinaram, já tem validade jurídica, com o objetivo ali de acelerar a mobilidade elétrica sustentável no Brasil. E essa parceria envolve o que na prática? A criação de hubs com a solução Shell Recharge em 8 capitais do Brasil, com energia 100% limpa, democratizando o acesso à mobilidade elétrica no país. São 8 capitais. E as capitais são São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Salvador e Belém. Serão aproximadamente 600 novos pontos de recarga. Então, nas 8 capitais, haverá uma distribuição de 600 pontos de recarga, somando 18 megawatts de potência instalada para a recarga de veículos elétricos. Num primeiro momento, as companhias não informaram o valor dos aportes, então isso ainda é incerto. Qual será todo o investimento para construir esses hubs. Talvez até por isso que o mercado ainda não reagiu de forma positiva, mas eu vejo a parceria como positiva. O CEO da Raizen afirmou que o Brasil tem uma transição energética que é diferente de outros países, porque já tem uma solução muito boa no carro híbrido, que é o carro a etanol. Então por isso que o foco hoje é Brasil. A BYD declarou que o Brasil é o segundo país que vai receber investimentos da empresa nesse sentido, e ela deve acelerar os investimentos nesse sentido justamente porque ela está ali concorrendo com a Tesla para manter o ranking da maior vendedora de carros eletrificados do mundo. E aí, por meio dessa parceria, os usuários dos veículos BYD terão alguns benefícios, como descontos no serviço e tudo mais. Então, esperamos que essa parceria tenha bons frutos, mas entenda que hoje Raizen não é uma empresa super descontada. Negocia num índice PL de 11 vezes e um índice EV sobre EBIT de 7. Ela é uma empresa que está até um pouco barata, devemos reconhecer, mas não excessivamente barata. Ela precisa entregar um crescimento próximo desse ROI de 15% para justificar eventual disparada nas ações. Mas hoje, olhando para outras empresas de bolsa, ela não está cara. Mas olhando para pares setoriais, por exemplo, Jalles Machado, que negocia 5 vezes lucro, com um ROI inclusive superior, além do ROIC ser superior,
fica difícil justificar, eu particularmente, nos meus aportes, comprar Raizen ao invés de Jalles Machado. Não é recomendação. E por fim, o Goldman Sachs viu uma reversão do pessimismo com Gerdau muito rapidamente. Fiz um vídeo recente no canal falando sobre isso, pessoal recomendando venda de Gerdau. Agora as recomendações estão com manutenção, preço-alvo médio de 5,2 dólares a ação, mas com essa nova recomendação de compra do Goldman Sachs, GGBR4 segue subindo. Nesse momento, a 21,46, subindo 2,34%. A recomendação antes era neutra, ou seja, manutenção do papel, preço-alvo agora de R$ 26,00 a ação. E para resumir o que está acontecendo com a Gerdau, ela está num momento difícil porque o aço chinês que está ingressando no Brasil, o Brasil está importando em grande quantidade, vem entrando no Brasil por um preço que a Gerdau não consegue competir. E até por isso que a Gerdau vem cobrando das autoridades para que o governo brasileiro taxe de forma mais pesada o aço chinês, o que eventualmente não deve acontecer, porque um aço chinês ou não que seja mais barato negociando aqui no país ajuda o governo no que toca aos programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, o aço fica mais barato, programas no setor industrial e tudo mais. E o Goldman Sachs cita então que o ciclo está propenso a ser revertido, dado o pessimismo do mercado elevado em relação a Gerdau e ao ciclo do aço, e que embora os catalisadores para essa reversão não devam ser vistos a curto prazo, o banco considera que os níveis de valuation estão atrativos e recomenda que os investidores comprem antes de um eventual ciclo de revisão positiva. Ou seja, o Goldman Sachs basicamente está querendo acertar o fundo do papel, dizendo que pode haver uma reversão do ciclo, mas não deu dados concretos em relação a isso. A verdade é que nós precisaremos verificar outros balanços para ter um sinal de efetiva reversão. Por enquanto não há esse sinal, porque como eu disse, essa demanda da Gerdau por tarifação do aço chinês não deve ser atendida. E vejo que os analistas do Goldman Sachs citaram que essa revisão para cima do papel seria por conta do aumento das tarifas de importação no Brasil, mas não tem nada dizendo que isso vai acontecer. É puramente especulativo. Além das revisões positivas para os negócios na América do Norte. Isso aqui realmente pode acontecer. Uma parte relevante da receita da Gerdau são os negócios na América do Norte. Sendo assim, o banco vê a Gerdau negociando a 4,4 vezes EV sobre EBITDA em 2024 e 2025 3,9 vezes, que é um desconto interessante, já que na média dos últimos 10 anos a ação negociou a 5,5 vezes EV sobre EBITDA. Quando você olha simplesmente para PL, indicador PVP, assim como EV sobre EBITDA, de fato o papel está barato, mas vamos lembrar aqui que ainda não houve nenhum sinal efetivo de reversão. E o papel pode continuar caindo justamente por conta dessa dinâmica do aço chinês. Caso isso realmente se reverta, aí o papel pode disparar. Sendo que essa disparada de hoje é por conta dessa recomendação, que pode ou não ser uma manipulação de preço de Gerdau. Sendo que eu até tenho uma pequena posição em Gerdau, é bem pequena, eu não pretendo aumentar a posição no momento, vou aguardar a cena dos próximos capítulos. E você poderia me questionar, Luan, não é melhor comprar agora que está um pessimismo exagerado, como disse o Goldman Sachs? Nem sempre é assim. Nesse sentido, eu sigo o conselho do Lírio Parisotto, que tem funcionado muito bem, que é melhor pagar um pouquinho mais caro para uma empresa que já passou pela dificuldade, ou uma empresa que antes dava prejuízo e começou a dar lucro, porque nesse caso, o seu risco é menor, e isso é verdadeiro, e se realmente a empresa se recuperou, você vai ganhar bastante dinheiro com essa empresa, sendo que no longo prazo não vai haver tanta diferença do dinheiro que você teve a título de rentabilidade com relação àquele que pegou no superfundo. E esse que pegou no superfundo, por mais que tenha ganhado uma rentabilidade superior, não tanto superior assim no longo prazo, ele correu muito mais risco. O risco da ruína, por exemplo, ou de perder muito dinheiro no curto prazo. Então, basicamente, esse é o conselho e eu vejo ele como bem funcional na prática de nós pequenos investidores. Mas já comenta aqui embaixo o que você pensa de Gerdau, se segue comprando agora ou se está esperando um pouquinho. De fato, o papel está barato no momento, aí vai da estratégia de cada um. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!